Vamos iniciar o primeiro bloco e vocês terão hoje duas entrevistas inéditas, exclusivas e sensacionais. Eu já tenho ao meu lado, os adjetivos são muitos, são enormes, a doutora Séries Rabelo. Doutora, é um prazer enorme na agenda da senhora, a senhora está aqui e vamos falar de saúde, obviamente. Doutora, muito obrigado. A satisfação é minha. Hoje o programa iniciou, né, com a homenagem a seu pai, o reconhecimento pelo trabalho dele. E eu também fico emocionada aqui do meu lado, né? Eu não tenho mais meu pai aqui comigo nesse plano, nessa dimensão, mas eu fico assim muito feliz de ver os seus olhos brilhando e também conhecer um pouco da trajetória que fez mudar o destino de Campina Grande, da Paraíba, da cultura e do Brasil. Então, parabéns também. Doutora Séries Rabelo. Doutora, nesse layout aí, ou seja, nas legendas, é uma síntese de uma síntese de uma síntese dos vários qualitativos da senhora. Aí tem advogada, mestra, pós, MBA, palestrante, professora, e eu poderia falar aqui muitos e muitos minutos. Doutora, eu vou confessar para a senhora uma semana dessa o que ocorreu. Eu liguei à Jovem Pan. Aí quem está lá falando, versando sobre temas dos mais variados na área do direito? A doutora Séries Rabelo. Aí eu vou para Record News, está a doutora. Eu ligo a TV Assembleia, está a doutora. Eu vou para o Senado, está a doutora. Doutora, é algo maravilhoso, doutora. A senhora está de parabéns, doutora. Olha, eu agradeço as suas congratulações, eu fico muito satisfeita. É um esforço hercúleo, né? A gente conseguir, nos dias de hoje, né, apresentar algo de qualidade, algo com proficiência, algo que traga assim, um engajamento para as pessoas, que traga conhecimento, que traga liberdade, cultura. Eu fico muito feliz, né, por ter essas várias vertentes. Eu sou ativista também dos direitos humanos, professora de direitos humanos, professora de constitucional. E a gente sabe que a vida de professor não é fácil, mas mesmo assim eu procuro fazer o máximo, né, dar o meu melhor para cada uma de minhas atividades. E faltou aí a servidora pública concursada da Assembleia, viu? Justamente. Faltou, é lógico, doutora, não cabe, não caberia, né? Seria impossível. Nós temos um tamanho aí em relação aos caracteres da legenda e a doutora Séries Rabelo é algo de impressionar. Doutora, eu já fiquei muito contente, lógico que eu fiquei sabendo, a senhora me convidou. Doutora, eu não fui, até já expliquei, pedi desculpa aqui à doutora, assim, eu sou muito caseiro, eu sou daquele que faço os programas hoje de saúde e vou para casa estudar para os próximos. Mas assim, doutora, eu fiquei muito contente e a senhora trouxe, eu já faço questão de mostrar para todo o público, doutora, a representatividade desse título é algo de impressionar, não é, doutora? Doutora, fala um pouquinho aí, pelo amor de Deus. Assim, a gente pega... Doutora, eu vou dizer, é pesado mesmo. Tem o peso dessa conquista, não é, doutora? Ela é pesada nos dois sentidos, tanto emocional, afetivo, simbólico. Tem cravado aqui o rosto do nosso presidente, das pessoas, né? 1922. E, assim, essa medalha é concedida a pessoas que tiveram um relevante serviço prestado ao Estado da Paraíba. É a mais alta comenda do Legislativo. Né? Foi proposta do, então, deputado estadual, hoje federal, Cabo Gilberto. Né? A sessão ela foi conduzida pelo deputado João Bosco, deputado estadual João Bosco. Sessão solene no plenário da Casa de Deputados Pessoa. E essa comenda, essa medalha é muito bonita, traz aqui a resolução. Foi concedida por maioria de votos, né? 36-0, foi por unanimidade. E, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu posso dizer que tive muitos momentos felizes, mas, de fato, a concessão dessa medalha e, juntamente, na mesma oportunidade, o título Cidadã Paraibana fez com que eu fosse a primeira mulher da história do Estado da Paraíba a receber as duas comendas em uma única oportunidade. Doutora, eu fico observando, nós, todos os que passam por aqui, eu observo muito o grau de interação, de atualização, e não é diferente com a doutora Séries Rabelo. Doutora,
A senhora está muito naquela ponte aérea João Pessoa, Brasília. Como é que a senhora está administrando esse tempo? Porque tem as palestras, tem as várias ações ligadas à advocacia. E aí, doutora? Essa ponta aérea realmente é exaustiva, né? Todos os meses, todo mês eu vou para Brasília, passo de cerca de 7 dias, 10 dias em Brasília, ainda vou para São Paulo também, todo mês. Assim, é desgastante, tanto física como mentalmente, mas se faz necessário, né? Eu estava pensando, e é interessante até deixar esse recado para quem tem em casa, quem é mais jovem, veja que eu estou rouca, né? Isso é de gravar aula. Tenha cuidado com o que você deseja, sabe? Porque você pode alcançar. Eu digo isso porque lá atrás eu muito desejei ser reconhecida, ter notoriedade pelo meu trabalho, um trabalho digno, honesto, e muito eu desejei, né? Foi que houvesse reconhecimento. Mas não pensem que esse reconhecimento ele não traz também um ônus, né? Não é só bônus. Doutora. Ele traz um encargo. E você tem o encargo de estar presente em várias solenidades. Você não pode recusar compromissos. Você está muito cansado, exausto às vezes, combalido, eu digo. Mas eu vou, mesmo assim, ministrar aula, palestra. Por isso que eu digo, tenha cuidado com o que você deseja, o que você pode alcançar. Então, eu pedi por isso, eu pedi a Deus muito por isso. Pedi muito, assim, eu queria isso, eu queria conquistar isso, eu queria ter esse título. Mas vem com um encargo também. O ônus e o bônus. Ô, doutora, aí a última vez, né, que eu observei, eu digo a nível de TV nacional, né, porque você liga as locais também, vê a doutora, vai na internet, vê a doutora, vai no Instagram dela, maravilhoso também, levando informação que salva, que restaura, que transforma. Aí, doutora, ultimamente, a senhora, eu acho que vão lhe contratar, a Jovem Pan, viu, doutora? Porque toda hora a senhora está lá. Doutora, me apresente alguém de lá, viu, da Jovem Pan. Eu gosto tanto da TV da Jovem Pan. A Jovem Pan é maravilhosa, né, doutora? Muito maravilhosa, muito imparcial, deixa a gente à vontade. Assim, apesar de ser acostumada com câmeras, a entrevista de ontem da Jovem Pan, eu fiquei nervosa, porque, do nada, o repórter disse, olha, nosso correspondente aqui na Europa, em Portugal, vai fazer uma pergunta a você, o outro aqui que está em Berlim também quer saber. Eu digo, meu Deus, eu pensei que era uma simples entrevista, uma sabatina, quase uma sabatina, né, foram mais de quase 15 minutos de entrevista ao vivo para o jornal da Jovem Pan, e também Record News, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo. Então, assim, às vezes eu penso, sabe, professor, eu penso assim, meu Deus, esse pessoal veio me achar aqui na Paraíba, né, para levar para o resto do Brasil, até para, quiçá, para fora, e realmente isso aí me deixa muito feliz. Doutora, acharam e um grande talento, viu, doutora? A senhora é uma coisa extraordinária e eu fico muito contente em poder ter a senhora nesse momento, repito, agradecendo ao canal 520 ou 20 da Claro Associada Net, que está transmitindo para toda a Paraíba. Nós estamos ao vivo, é bom que se diga, aqui no Sistema Master de Comunicação. Todas as redes, nesse momento, voltadas para salvar vidas. Doutora, eu poderia escolher, ou nós, várias e várias pautas, porque, vamos dizer assim, o leque, o mix de assuntos que a senhora domina é algo fascinante, eu posso dizer assim. Mas nessa área do concurso, nós tínhamos e fizemos isso que ligar ao contexto do programa, que é saúde. E conseguimos isso com a maior facilidade. Portanto, vamos falar hoje sobre medicina, os cursos, a análise da ciência, sobre concursos da OAB, ou seja, vamos fazer um apanhado que muitas pessoas vão dizer, foi uma grande entrevista. Eu não tenho... Olha, eu fico muito contente, porque assim, depois do pessoal do concurso público, os estudantes de medicina me procuram bastante para fiéis de medicina, concessão de fiéis de medicina, porque muitas vezes os governos criam entraves, né, para conceder um fiéis a um estudante, e também estudantes que fizeram medicina fora do Brasil e querem revalidar diplomas. Então, como é que funciona a revalidação no Brasil? Existe muito preconceito ainda com os médicos formados no exterior. É uma verdade, é uma realidade. E eu lido muito com profissionais, os médicos, profissionais da área de saúde, por isso. Ô, doutora, eu não sei, assim, eu não entendo muito dessas coisas, doutora. Eu
de muita coisa, porque eu estudo para cada entrevista, mas eu acho que eu posso dizer isso. A senhora é pré-candidata a vereadora em João Pessoa? Sou pré-candidata. Né? Pode dizer, não pode pré-candidata, pré-candidata pode, né? O que a gente não pode é pedir voto jamais. Lógico, né? lógico. Mas eu sou pré-candidata, sim, a vereadora. Por quê? Você pode me perguntar por quê. Aí eu lhe digo, porque muitas vezes a gente cansa de ser espectador. Entendi. A gente cansa de ficar mandando conselho, dando dica, fomentando ideias, e a gente diz, não, peraí, já que não sai do jeito que é para sair, eu vou colocar minha mão na massa. Devemos ressaltar, certo, os bons serviços, os préstimos, com certeza, como a gente precisa reconhecer, de quem quer que seja, né? Uma boa gestão, mas eu sei que eu posso colaborar mais, eu posso contribuir mais na educação, na saúde, na cultura, na prevenção. É um tema que bastante me apraz, é a violência obstétrica, é algo que me preocupa também, é um tema que a gente tem que abordar. A questão da polêmica sobre o aborto. Então, assim, nós precisamos, né, de pessoas que tenham um conhecimento sobre o que vai ser debatido. Muitas vezes eu paro e penso, mas a gente tem um legislativo completo, né, 581 parlamentares, que às vezes não sabem nem por que estão ali. Não sabem nem qual é a função deles que a Constituição preconiza, e a gente escolhe assim para representar, fica sempre um aquém, fica sempre faltando alguma coisa. Por isso que eu perdi a paciência. Entendi. Aí, doutora, lógico, a gente sempre vê, eu já entrevistei outras pessoas, tipo, na situação da senhora, as pessoas dizem, lá eu vou poder fazer bem mais pelo próximo. Doutora, a senhora, eu não questiono a capacidade da senhora, mas, doutora, é muito complexo ali. A senhora vive muito, tramita muito ali em Brasília. Doutora, não dá um certo medo, não, de estar ali, né? Porque a senhora tem uma carreira brilhante, assim. A gente não vê, assim, um lapso, né? Quando a gente analisa o papel da doutora, a doutora falando, né, com tanta prudência, com tanta inteligência. Aí quando eu vejo assim política, eu digo, pelo amor de Deus, proteja a doutora Séries Rabelo. E aí, doutora? Lógico que eu sinto medo. Olha, eu nunca soube dizer isso não, viu? Mas eu sinto medo, sim. Eu sinto medo de perseguições, eu sinto medo de julgamentos, de pré-julgamentos, né? Das pessoas pensarem de outra forma. A minha tentativa, né, de ajudar, certo? Porque muitas vezes as mãos ficam atadas. Só o poder público pode fazer. Eu, como pessoa natural, o senhor, como pessoa natural física, a gente tem um limite, inclusive até financeiro, do que pode gastar. Uma clínica que eu sempre resgato meus animais, eu mando para a clínica e eu digo, olha, fica por minha conta o resgate, a medicação. O veterinário ligou para mim e disse, sério, eu vou fazer um negócio. Ele ligou no meu aniversário, ele ligou e disse, você está proibido de trazer animal aqui, certo? Não é eu estou lhe fazendo isso porque eu quero bem, porque você vai à falência. Você não tem condições de fazer, muitas vezes, o que o poder público faz. Eu estou fazendo isso para o seu bem, porque eu gosto de você. Aí eu disse, isso no meu aniversário. Você tem que conseguir esforços, talvez a política seja um mecanismo que você consiga realizar esse seu anseio de proteção, de defesa dos animais, dos vulneráveis em si, das mulheres, os autistas também, a pauta minha. Então, assim, talvez dê tudo errado, né? Mas pelo menos eu tentei, né? Como boa sertaneja, né? Eu não posso deixar de tentar. Lógico, eu não estou esperando assim, grandes, vultosos resultados, não. Mas eu quero ver, assim, pelo menos um debate de ideias, um debate bonito, um debate combativo de ideias, aguerrido, palpitante entre os pré-candidatos e, oportunamente, quem sabe, candidatos, quando registrarem a candidatura, né? Quero discutir a ideia, entender o pensamento da população, poder me aproximar, porque eu vou colocar um tênis e vou sair às ruas pesquisando, conversando, quais são os anseios, o porquê está insatisfeito. Se a pessoa se lembra em quem votou para vereador na última eleição, as pessoas não lembram. Não lembro, verdade. As pessoas não sabem quem votaram para vereador, para deputado federal e estadual. Lembram apenas de presidente da República e governador. Pronto. O resto eles esquecem. Doutora Séries Rabelo. Doutora, há um hábito muito grande aqui na interação, as pessoas começam a fotografar, dizer que estão assistindo o programa, nós estamos ao vivo, mas eu quero enaltecer, porque faz parte da minha família, eu estou recebendo os meus cunhados de Manaus, o Helder Amorim e o Samuel Miranda. Inclusive o Samuel é advogado lá em Manaus,
principalmente de causas trabalhistas, e ontem eu estava mostrando o trabalho da senhora. E ele ficou encantado. E também nos vendo agora a Maria Antônia, a minha sobrinha, né, a nossa amada sobrinha, a produtora, a Verônica Amorim, ou seja, uma turma muito grande que nesse momento está com certeza aplaudindo a senhora, porque é um grande nome da Paraíba para o Brasil. E quando a gente vê as repercussões, a senhora se tornou internacional, viu, doutora? É uma coisa séria, Olha, eu tenho que ser sincero, Olha, é o seguinte, nada mais o senhor sabe, né, que é uma construção diária, nós relutamos, às vezes, em seguir adiante, mas chega um momento na vida da gente que a gente só pode andar para frente, não dá para retroagir. Então, assim, foram passos galgados com cuidado, com muita prudência. Eu sempre digo assim, são anos já, né, como professora, me utilizando ao vivo sempre da internet, e muitas vezes pega de surpresa e por entrevista, mas eu sou uma pessoa muito prudente no que eu falo, porque eu consigo ter noção das consequências de uma repercussão, de uma fala com cunho negativo, pejorativo, vexatório, o que pode ocasionar. Então, assim, eu faço isso para que os outros professores também, e os meios de produção, tudo, pensem antes de falar, porque isso reverbera muito. Quando é positivo, é perfeito. Mas quando o efeito é cascata, manada, negativo, é ruim para todos os envolvidos. Doutor, é a coisa que eu mais tenho cuidado aqui, desde o primeiro programa. É a ética, é saber como se dirigir, o que falar. E para isso precisa estudar, saibam disso. Vamos ver a nossa primeira tela-tema para a discussão tão interessante. Vamos aprender muito com a doutora Séries Rabelo. Vamos ver a primeira tela-tema. Doutora, diz aí, tecnologias como a inteligência artificial em prol do direito. No caso, doutora, nós estamos vendo... Pode deixar aquela anterior, acho que foi uma tela-tema que seria mais adiante, mas nós podemos seguir nessa daí. Doutora, nós notamos que a tecnologia, ela invadiu, no meu modo de ver, positivamente, todos os setores, inclusive o setor do direito. É muito importante, nesse momento, a opinião da senhora em relação a tudo isso, porque, doutora, hoje se tornou muito fácil você fazer, tipo, eu vou citar, uma petição inicial, e a partir daí você colocar a sua personalização. Eu acho isso maravilhoso, mas eu quero a opinião da senhora. Bom, eu falo sempre que a inteligência artificial, a IA, ela veio para ficar, assim como o rádio abriu espaço para a TV. Depois para a TV preta e branca, depois colorida. Então, foi um movimento que só tinha efeitos prospectivos, né? Só funcionava dali em diante. Então, do jeito que a TV substituiu o rádio, né, depois outras mudanças, a inteligência artificial chegou para ficar. E ela é assim, eu sempre te falo que é feito a diferença entre a cura, assim, o remédio e o veneno é só a dosagem, né? A linha é muito tênue do que separa um veneno de um remédio. Então, a inteligência artificial, ela tem esse viés. Ela pode ser muito produtiva, ela pode auxiliar bastante, ela pode ser útil em tarefas que seriam tarefas meramente burocráticas, certo? Eu já testei, não ainda testei para me substituir, digamos assim, né? Mas, assim, tarefas que seriam programáticas, burocráticas, a inteligência já tem me ajudado. Agora, lógico, nós precisamos usar tudo com ressalva, com limite e com bom senso. Então, eu sou muito a favor de toda tecnologia que venha para ajudar, certo? Para incrementar, para facilitar a educação, facilitar a pesquisa. O estudante, o acadêmico, certo? De qualquer curso, ele pode se valer, sim, para aprender, para incorporar conteúdos. Mas, assim, a gente não pode se tornar viciado, dependente para fazer qualquer coisa. Porque, imagine, se o senhor me pedir para fazer um discurso sem inteligência artificial aqui, eu vou conseguir fazer um discurso, vou conseguir fazer um texto, vou conseguir redigir, e tem gente que já não consegue, tá de tão viciado que se torna. Então, é o exemplo que eu trago, o remédio e o veneno, a linha é muito tênue, a dosagem pode matar e pode salvar. É muito interessante essa resposta da doutora, porque
está alinhada com o meu pensamento, que é muito tecnológico também, se hoje você se apropriar, que eu acho que todos, de forma inteligente, devem fazer. E, a partir dali, ter o cuidado, lógico, em revisar, em analisar e colocar a sua personalização, que a sabedoria de cada um é única, é adimensional, aí você vai ter uma peça perfeita. Exatamente. Essa palavra é jurídica também. É irretocável, a gente chama irretocável, né, doutora? Não merece retoques. Olha, aconteceu um incidente não me lembro qual foi o juiz de qual estado, mas uma sentença foi proferida, muito bem escrita, bem fundamentada, com a jurisprudência criada pela IA. Ou seja, a inteligência artificial é tão inteligente que ela criou uma jurisprudência que não existia. Ela criou. Para aquele caso. Ela foi capaz de criar uma jurisprudência perfeita para a situação lá em Testilha. Então, veja só. Só que esse caso que foi citado, ele não existia. Veja só como a inteligência artificial ela é preciosa, mas tem que ser usada com ressalvas, porque ela foi capaz de criar uma jurisprudência para uma sentença. Mas, doutora, é impressionante e, ao mesmo tempo, lógico, um alerta. Doutora, eu tenho notado, assim, que algumas pessoas vão ficar muito desatualizadas. Aí, quando eu vejo o trabalho da doutora e de várias pessoas, lógico, que executam com excelência, essas pessoas vão crescer de uma maneira absurda. Tem esse detalhe também, não é, doutora? Também tem, porque a gente consegue melhorar o conteúdo, a gente consegue acelerar a produção. Hoje, os meios de comunicação, e nós vivemos num mundo muito acelerado, muito rápido. Então, a gente tem que entregar várias tarefas ao decorrer do dia. Muitas vezes eu preparo aulas, três disciplinas diferentes por dia. Um é para graduação, um é para preparatório para a OAB, um é para concurso, outro é para pós-graduação. E são disciplinas diferentes. Vai de Estatuto da Criança e do Adolescente, a, por exemplo, processo penal, a direitos humanos, a constitucional. Então, assim, quando a gente tem um auxílio, por exemplo, para preparar aquele slide, tem o Canva, tem outras coisas para tornar o material mais didático, né, mais palpável, mais tangível, acessível, né, lúdico, inclusive, porque precisa ser algo aprazível para o candidato, para o aluno. Então, essa ferramenta ela é muito bem incorporada assim, ao meu patrimônio jurídico. Né, faço questão de me atualizar, mas também faço questão de ficar independente. Nós estamos aqui ao vivo, só explicando que nós temos temas, eu acho que é o Ícaro que está aí. Ícaro, desde a primeira tela-tema, nós temos uma primeira tela-tema, que eu acho que versava justamente sobre os cursos de direito. É ir na primeira tela-tema e ir seguindo, que a partir daí a gente segue toda a pauta com a maior tranquilidade. Vamos ver se você consegue colocar a primeira tela-tema, número de faculdades de medicina no Brasil. Doutora, nós notamos que houve um acréscimo muito grande e muitas vezes, segundo a minha pesquisa, sem critérios. Existem universidades aí que carecem de tudo, mas que estão formando médicos, jogando médicos no mercado. Eu me remeto agora, por exemplo, você hoje conta com hospitais que têm robô cirúrgico de última geração atuando junto com o cirurgião. E, de repente, você está tendo várias universidades que a pessoa sai dali sem nenhuma capacitação para lidar com vidas. E aí, doutora? É muito complicado, porque está se assemelhando, né, não chegou ainda, né, ao nível das faculdades de Direito. Porque hoje, inclusive, graças a Deus, o MEC proibiu a abertura de faculdades de Direito à distância. Né? Graças a Deus. Porque presenciais nós temos muitas, mas o que falta, além do capital humano, é muito importante para a área de saúde como um todo, medicina veterinária, né, medicina, fisioterapia. Muitas vezes os estudantes não têm um laboratório apropriado, não têm uma sala de pesquisa, eles não têm sequer um cadáver para estudar, certo? Eles não têm o aparato necessário para se desenvolver uma pesquisa, uma extensão. Então, isso aí vai gerar um profissional deficitário.
Na área de direito, nós temos ainda uma peneira, ainda que é muito criticada, mas eu acho que ela é justa, certo? Porque eu me submeti, eu tive que fazer o exame da ordem. Então, o exame da ordem são duas fases complexas. A primeira fase é uma questão objetiva, a segunda fase uma peça dissertativa, um caso concreto que nos é apresentado. Então, se você fosse um advogado, como você faria? Então, assim, muito suscita a possibilidade de se criar um exame de aferição, de proficiência também para a área médica, tá? Por quê? Para evitar que profissionais, né, saiam no mercado escrevendo errado, sem saber escrever a receita, tem que pesquisar no Google como se pronuncia, como se escreve, é complicado. Ô, doutora, a senhora falou aí de uma forma muito inteligente. Eu acho que seria até conveniente, né, criar uma prova tipo a da OAB, não é, doutora? Para a área médica como Isso, um todo, né? exatamente. Porque a coisa está muito séria. Vocês vão notar na próxima tela tema que vai vir um número. Na próxima tela tema, pode colocar a próxima tela tema, que deve vir o número de profissionais ligados hoje ao CRM. Esse número está atualizado. Hoje nós temos no Brasil 575.930 médicos, que é um número maior proporcionalmente do que os médicos nos Estados Unidos, na China e no Japão. Doutora, isso é algo seríssimo, não é, doutora? Realmente, quando a gente olha os números assim, fica preocupante, né? É muito cadastro de CRM. E ainda você esqueceu um detalhe. Assim, veja só, os médicos que se formam no estrangeiro, para atuar no Brasil, eles precisam passar pela prova do INEP, do Revalida, para atuar no Brasil. E por que os médicos do Brasil não precisam também se submeter a um critério de aferição? Doutora. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que um advogado de lá de fora vem, ele tem que fazer uma prova tipo a OAB. Então, seria justo também, até porque são muitos brasileiros que vão estudar medicina fora, certo? Mas não conseguem judicialmente revalidar ou não têm condições a prova é caríssima, a inscrição. Então, assim, seria uma forma de filtro. Talvez não seja mais justa, mas no momento é o que eu enxergo como uma condição de freio e contrapeso para evitar o inchaço e a chegada de maus profissionais. Porque, assim, lidar com vida é o bem supremo mais importante que nós temos. Da vida decorre liberdade, igualdade, todos os demais. Mas sem a vida, né, fica complicado. Doutora, nós tivemos um caso agora, eu até citei, vou só detalhar nesse momento, que eu estou diante de uma grande advogada, além de vários outros fatores. Doutora, tem uma pessoa da nossa família que vai se submeter a uma cirurgia. E essa cirurgia, o médico indicou, ela tem um plano de saúde, e o médico indicou que a cirurgia ela será mais precisa pela via robótica. E aí foi pedido e automaticamente o plano de saúde negou. Aí, lógico, nós tomamos as providências e com 24 horas praticamente, um desembargador de Alagoas, ele deferiu, dando todo o direito de que, no caso, a minha sobrinha venha fazer, e vai fazer no dia 9 de julho, a cirurgia no Recife pela via robótica. Doutora, eu fiquei assim muito contente, mas eu noto também que a maioria das pessoas não tem plano de saúde, não tem esclarecimento, tem que recorrer a uma defensoria pública e muitos vão morrer. E aí, doutora? O senhor tocou num ponto agora, professor, que me fez lembrar de várias situações em que, de forma pro bono, chega me emociona, eu atuava pro bono para asilos, né, de asilos que acolhiam pessoas abandonadas pela família, né, idosos e até não idosos. E muitas vezes eu conseguia uma liminar para uma internação, para um medicamento, mas demorava 2, 3, 4 meses. Quando chegava lá, dizia fulano de tal, eu chegava correndo, eu me lembro até hoje, a última vez que eu fiz, e eu cheguei com a liminar na mão, uma tutela deferida para conseguir uma internação e a medicação. Quando eu cheguei no quarto, o quarto vazio. E eu perguntei, fulano, não suportou e foi a óbito. Então, ali acabou comigo, porque não foi uma vez, foram 2, foram 3 que eu conseguia, mas isso são questão de horas. Então, graças a Deus, a família do senhor conseguiu em 24 horas.
Entendeu? E nessa hora, não sabe, doutora, eu refleti muito, né? A gente fica pensativo. Aí, justamente, pouquíssimas pessoas podem pagar um plano de saúde. Outra coisa, doutora, houve todo um acesso, porque se tinham, vamos dizer assim, um trâmite bem interessante pela via jurídica. Quando eu digo trâmite, de pagar um advogado, de poder pagar um advogado que era especialista nesse tipo de caso. Mas, doutora, a imensa maioria não vai conseguir, a verdade é essa. Vai ser negado pelo plano e ali vai ficar. Muitas vezes não faz a cirurgia ou vai fazer uma cirurgia que não vai trazer os benefícios que aquela cirurgia robótica poderia trazer, não é, doutora? Pois é, assim, o atendimento mais simples, certo, é negado a quem não tem plano de saúde. Nós sabemos que o SUS, ele é o maior plano, plano de saúde gratuito do mundo, né? Ele atende a maior quantidade de pessoas, mas é insuficiente. Nós sabemos disso. Então, recorrer à iniciativa privada, ao plano de iniciativa privada, muito bem, mas poucos têm acesso e ainda não conhecem os seus direitos. Então, por exemplo, a terapia ocupacional, certo? Alternativa para os autistas, os planos de saúde estão negando. Estão negando. E não podem negar. Às vezes cancelando planos de autismo em massa, né, doutora? Exatamente, unilateralmente, simplesmente avisa que foi cancelado e pronto. E a criança, ela corre um grave risco de ficar sem o medicamento, ficar sem atendimento e ter um acesso, uma convulsão, uma situação de entrar numa situação de pânico. Eu digo isso porque, certa feita, eu estava despachando aqui na vara da Fazenda e era um processo de concurso público, não tinha a ver nada com medicamento. Aí chegou uma senhora lá, com a irmã dela, que as duas já eram idosas. Era para a mãe, eu imagino como a mãe não era idosa. E ela queria falar com o juiz para conseguir despachar uma situação de internação para a mãe dela. E ela me disse que minha mãe, se não receber essa medicação, essa internação, ela vai entrar em convulsão e em 72 horas ela morre, foi o que o médico falou. Eu disse, cadê a advogada da senhora? Ela disse, não tenho. Eu disse, faça o seguinte, eu não vou despachar meu processo, me dê o seu processo que eu vou despachar o seu processo. E eu passei na frente de todos os meus clientes, eles sabem disso, eu passei na frente porque o dela era de vida. Mas, doutora, coisa incrível. Foi. Ô, doutora, nós estamos vendo, eu vou fazer essa pergunta à doutora, porque estão, inclusive, desde o início do programa, fazendo muito essa colocação. Doutora, está havendo, ou já existiu agora, recentemente, por parte do Supremo, uma maior liberação em relação a um certo consumo de drogas. Doutora, qual é realmente a opinião da senhora? O que é que a senhora acha verdadeiramente disso? Porque, assim, eu que tenho esse projeto, Nós Salvamos Vidas, que a gente lida com a violência, eu vejo nitidamente que grande parte da violência começa nas drogas. Não importa a quantidade, mas começa nas drogas. O próprio álcool. Doutora, aí, pelo amor de Deus, doutora, me diga aí, me dê uma luz aí nessa história. Eu vou lhe falar e vou esclarecer para quem é de casa, porque realmente esses últimos dias eu fui solicitada várias vezes para falar desse tema. Então, vamos lá. Qual é a justificativa que foi dada, né? Em primeiro lugar, o que levou ao julgamento, o que levou aquele caso a ser julgado pelo STF foi um caso concreto em que um cidadão foi condenado a 3 meses de prisão privativa de liberdade, né? Porque encontraram 3 gramas de maconha na cela dele em Diadema, São Paulo. 3 gramas. Então, isso fez com que a Defensoria Pública interpusesse vários recursos e que esse recurso chegasse ao STF, que analisou o caso concreto. E, a partir disso, o STF disse, não, 3 gramas, 2 gramas, 5 gramas, a maioria do STF entendeu, não, isso não é suficiente para configurar tráfico, para haver o encarceramento da pessoa. Pois bem, diante disso, né, o STF, na verdade, ele assumiu a competência do Legislativo. Ele não poderia estar fazendo o que fez, mas, enfim, fez. Assim como o STF também fez, na omissão do Legislativo, quando equiparou injúria racial a racismo. Foi uma medida do STF, não foi do Legislativo. Então, o Legislativo, muitas vezes omisso, abre espaço para um STF superpoderoso. A verdade é essa. Então, o que acontece? O STF disse, olha, vamos trazer critérios objetivos para diferenciar consumidores de traficantes. Por quê? Na prática, as pessoas
que são periféricas, pessoas negras, pessoas sem condições, sempre são enquadradas como traficantes. E as pessoas com melhores condições diz que aquilo é um hobby, é terapêutico, né? Esse foi o argumento utilizado pelo STF. Lembrando que a questão dos 40 gramas é uma presunção relativa, né? No caso concreto, a droga vai ser apreendida, vai ser levada para a delegacia. Lógico, já não havia a prisão em flagrante da pessoa que era encontrada com entorpecentes. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 já não previa prisão, previa a assinatura do termo circunstanciado de ocorrência e a presença em juízo. Agora, não deixa de ser ilícito portar maconha, não é outro entorpecente, é maconha, cannabis sativa. Não deixa de ser ilícito portar cannabis sativa, certo, para consumo. É um ilícito administrativo, deixa de ser ilícito penal, mas continua sendo ilícito, tanto que a droga vai ser apreendida. No caso concreto, o delegado vai lá analisar se havia fatos que indicassem a traficância, certo? Ou não, se era apenas, não é só pela quantidade que vai ser aferido, mas por exemplo, encontrei balança de precisão, encontrei contabilidade, encontrei notas trocadas, R$2, encontrei várias chamadas no celular. Então, por ser 40 gramas só, isso não afasta. Isso é uma presunção relativa. Ou seja, vão ter outros critérios para poder chegar naquele julgamento ou na decisão. Isso. E outra coisa, assim, ele não vai responder na seara penal, mas vai ter que frequentar cursos, enfim, vai comparecer à justiça e vai receber uma sanção administrativa. Mas, assim, quem estiver pensando, eu vou com 40 gramas e vou poder fumar na rua, não vai poder fumar. A droga vai ser apreendida. Continua sendo ilícito consumir substância entorpecente em local público. Agora, é um ilícito administrativo, não vai configurar na sua ficha. Outro efeito importante, para quem está em casa entender, é que pode acontecer a chamada abolitio criminis, ou seja, a abolição do crime. Pessoas que estão presas, que foram condenadas, né, por portarem até 40 gramas, com certeza elas serão levadas à soltura. Doutora, se eu chegar um dia na presidência, eu vou nomear a senhora para o Supremo Tribunal Federal, porque é sensacional, viu, doutora? Não, mas é um ponto que a gente precisava debater bastante, né, esclarecer, entender. Eu sempre que olhar com um olhar imparcial, né? Lógico, eu tenho o meu pensamento, eu sempre digo, eu aprendi com um professor meu, não existe ninguém neutro, a gente consegue ser imparcial. Eu sempre tento passar a imparcialidade do que a legislação traz, do que o fato concreto traz, mas eu tenho minha opinião, lógico, sobre o tema, como eu já deixei assim, aberta a história do aborto. Né? Eu sou contra o aborto, mas o Brasil admite o aborto legal, como o senhor sabe, para aquelas situações. Lógico. E naquelas situações, desde a década de 40, nós temos permitido, independentemente da quantidade de semanas. Então, eu não acredito que deva se criminalizar. Aborto decorrente de estupro, de anencéfalo, isso aí eu acredito que deve permanecer. Certo? Lógico. Então, nas outras situações, não pode haver a liberação. Entorpecente, eu acho um perigo muito grande, né? Porque os jovens não têm limites. Os adultos não têm, imagina os jovens, né? Então, eu acho perigoso. A gente não sabe ainda como vai funcionar. Só quem pode dizer qual a substância entorpecente, que é droga ou não é o STF, é a Anvisa, através de resolução. Então, eu me lembro uma época, quando eu comecei a advogar na seara criminal, a polícia prendia e apreendia jovens e adultos com loló. Só que o loló não era substância entorpecente, porque não estava na lista da Anvisa. Então, o STF, de certa forma, invadiu a competência do Executivo e do Legislativo. Eu entendi. Doutora, assim, um pensamento meu nessa história, eu espero até que isso não ocorra, mas é um pensamento que eu tenho. Quando eu comecei a ler os países que liberaram segundo os seus critérios, todos esses países se criaram verdadeiras cracolândias e a violência aumentou em relação à criança, em relação à mulher, em relação ao idoso. Já há estudos fundamentados nisso. Agora, nós estamos num momento no Brasil, quando eu vejo, eu não entendo muito, mas essas brigas de competência,
o momento é muito delicado, não é, doutora? É muito delicado, porque envolve, de fato, extrapolação de poderes. Quando Montesquieu, lá atrás, idealizou a separação dos poderes, a tripartição, legislativo, executivo, judiciário, cada um harmônico, independente entre si, ele quis que um poder fiscalizasse o outro e que não houvesse poder, nenhum dos poderes com superpoder. Mas eu entendo que o legislativo tem superpoderes também, porque derruba um veto do presidente da República, e eu vejo a assunção de poderes pelo STF que ele não tem quando ele vai legislar. Muito interessante, estamos ao vivo, é o programa Saúde Master pela TV Master, uma edição exclusiva, inédita, a presença ilustre da doutora Séries Rabelo, a doutora que eu já vinha, eu aperreio muito a senhora, né, doutora? Não, eu já vinha muito, doutora, quando tiver um tempinho, mas, doutora, eu fico muito contente, isso ocorre com a maioria dos médicos que por aqui passaram e os que irão passar, se Deus quiser, quando eu vejo que estão tão ocupados, é porque estão salvando vidas, né? A senhora está ali dando a informação e eu fico contente, eu fico olhando. Eu sei que o mundo tem muita gente que tem inveja, né, doutora? A coisa é meio complicada por aí. Mas eu fico vibrando com o sucesso das pessoas. E eu exalto muito a todos o trabalho que a senhora está executando. A senhora está de parabéns. Muito obrigada. Tudo que a gente faz com muito carinho, e a gente deve escolher, quem está em casa, escute bem, né? Escolha algo que você ame muito fazer, porque você vai fazer não por 8 horas, mas por 10, por 12, por 14 horas por dia. Então, você tem que amar, porque vai cansar. Né? Você vê que eu estou rouca. Né? Eu estou rouca porque eu gravei muita aula, ministrei muita aula, gravei palestra, enfim... Vai ter, não pense que é só o glamour, tem que deixar muito claro. Lógico, fui gravar, teve um dia que eu fui gravar agora em São Paulo para o Gran Faculdades, que é uma faculdade imensa no Brasil todo. Eu estava tão cansada, eu gravei 193 minutos num dia. 193? Num dia só. E eu estava tão cansada que eu não quis nem comer. Eu me deitei no chão do estúdio, como se fosse o estúdio da TV, e tirei um cochilo. Então, não tem esse glamour todo que vocês imaginam, não. Existe, assim, muita resistência, existe muita entrega, muita paixão também pelo que você faz, porque tem o desgaste. Eu quero deixar isso claro, porque as pessoas imaginam assim, vou fazer direito porque não sei o quê, vou fazer medicina porque... Não faça pensando só nisso, não, porque é desgastante. Como ser apresentador, ser professor, tanto que essas profissões, ser policial, elas têm aposentadoria especial. Em tempo reduzido. Por que será? Porque é muito bom? Não, porque tem um desgaste a mais, né? Uma inteligência, uma sabedoria única da doutora Séries Rabelo. E nessa sequência, eu vou falar de um dos nossos patrocinadores que tem toda uma identidade com a Paraíba de qualidade para o Brasil e eu posso dizer para o mundo. Eu estou me referindo ao São Brás. O São Brás tem qualidade em tudo o que faz. E só para que tenham uma ideia, o São Brás hoje já conta no seu mix com mais de 200 produtos. Vão ser mostradas algumas imagens, olha lá, aquele bom dia, né, no mês de junho, que ainda estamos, sempre com o famoso, né, o novo milho, o cuscuz da São Brás, está aí, ó, época junina, que abrimos o programa falando do maior São João do mundo, se identifica plenamente com a São Brás. Eu posso dizer, e digo por muitas vezes, se você usar produtos da São Brás, você usará a vida inteira. É uma coisa incrível a qualidade. Notem a diversidade dos produtos da São Brás. Eu coloquei fotos aí bem variadas, mas eu sempre aconselho, entrem em sãobras.com.br, existe uma aba com o nome Produtos, e lá você encontrará os mais de 200 produtos de extrema qualidade da São Brás. Doutora, é incrível o coloral da São Brás. As pessoas, eu tenho falado muito, mas as pessoas às vezes nem sabem que a São Brás fabrica o melhor coloral. É uma coisa incrível. Portanto, São Brás, que patrocina o programa Saúde Master da TV Master, qualidade absoluta, em breve abrindo outra grandiosa fábrica na Bahia e os produtos vão se espalhar
pelo mundo inteiro. Portanto, sempre o nosso agradecimento de coração. Eu sempre me lembro aqui do doutor Zé Carlos da Silva Júnior, um patrimônio realmente da São Brás, está em outro plano, mas com certeza protegendo, iluminando todos, o doutor Leonel Freire, todas as pessoas que fazem dessa empresa uma referência para todo o Brasil. São Brás, produtos de qualidade. E aqui ao lado, hoje, ao vivo, com a doutora Séries Rabelo, dando um show. Doutora, normalmente, assim, no dia a dia, eu sei que a agenda é bem complexa, mas a senhora está, tipo assim, tira uns dias para Brasília. Eu sei que muita coisa pode ser online, graças a Deus, né, doutora? Ajuda muito. Ajuda muito, né? Mas a senhora tem tido que ir muito a Brasília, não é, doutora? 7 a 10 dias por mês eu estou em Brasília, né? E aí eu sofro com saudade de casa, eu sou muito apegada também, eu sou igual ao senhor, né? Eu tenho saudade da minha casa, eu fico num bom hotel, mas eu tenho saudade do meu quarto, tenho saudade dos meus pets, mas eu tenho que ir presencialmente, sim. 7 a 10 dias por mês, eu tenho gravações. 7 a 10 dias lá, né, doutora? Aí, doutora, nessa vastidão de temas que a senhora se tornou especialista, acho que vai ser meio difícil essa resposta. Há um tema que a senhora mais, assim, seja apaixonada, vamos dizer assim, doutora? Um tema que eu seja apaixonada, eu gosto muito do direito constitucional. Direito constitucional, né, doutora? E não tem como separar direito constitucional de direitos humanos, né? Porque um decorre do outro, direitos humanos, direitos fundamentais. Essa parte realmente é uma parte que dá dignidade à pessoa. Então, é a parte do direito que eu me sinto mais realizada. Eu falo por horas, de forma exaustiva, sobre o tema. Gosto bastante. Muito interessante. Falando em tema, vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá na sequência. Estamos quase no final, mas é apenas do primeiro bloco do programa Saúde Master. Estamos ao vivo pela TV Master nessa entrevista sensacional e inédita. Lembrando que o YouTube em TV Master Play está transmitindo. Lá o programa ficará para a eternidade, é público. Nós devemos e temos que compartilhar, recordar trechos, vamos disseminar pelo WhatsApp, pelo Telegram, colocar no Instagram, não custa nada, mas você estará salvando efetivamente vidas, porque a informação tem esse poder, não é, doutora? Verdade. O poder da informação é transformador, é como a gente diz, remove realmente montanhas, não é? Livros, né, tornam homens livres, é verdade. É verdade. Eu me lembrei agora da doutora Exilda, uma amiga da senhora, né? Minha querida, uma querida amiga, uma Doutora pessoa grata. Exilda é uma coisa extraordinária. Nós temos, assim, talentos, assim, únicos, né, doutora? É minha presidente da Comissão das Mulheres Advogadas. Já esteve aqui, foi sensacional. Vamos ver a próxima tela-tema, quase no final do primeiro bloco. Doutora, isso é uma projeção, logicamente, mas como falamos em todo esse bloco, a preocupação com o número, vamos dizer assim, exagerado de universidades, muitas vezes sem um padrão necessário para formar profissionais da área de saúde. E olhe o que diz aí essa tela. É uma projeção, lógico. Em 2035, teremos cerca de 1 milhão de médicos no Brasil, ligados ao CRM. Isso é aqueles médicos que, vamos dizer assim, estão validados, estão inscritos, né, doutora? Doutora, médicos temos demais. Farmácias também é uma coisa assustadora. Aí, doutora, eu fico pensando, estamos adquirindo saúde nessa história? E aí, doutora? A pergunta foi bem importante, né? Tá assim, uma coisa, parece saúde, que aí é inversamente proporcional, né, doutora? É interessante. E rapidamente, que eu sei que está no final, Pois não. É importante a gente mencionar a responsabilidade civil do médico por um Sim, possível erro, né? Justamente, doutora. Em regra, para quem está em casa, né, é importante que vocês saibam que a atividade médica, em regra, é atividade em meio. Ou seja, ele não pode dizer, olha,
esse paciente, tenho certeza que após a submissão à cirurgia, ele vai sair com vida. Em regra, a atividade é meio, ou seja, ele vai se utilizar dos mecanismos, de toda a retidão, de toda a diligência, de todo compromisso, para conseguir o resultado. Mas, se não alcançar, em regra, ele não será responsabilizado. Agora, tem uma categoria de médicos específica que responde, que tem uma inversão do ônus, que é o cirurgião plástico. Ele tem que entregar um resultado, não ao meio. Por exemplo, eu quero colocar 200 ml de silicone e eu quero ficar com o nariz arrebitado. Então, ele tem que me entregar isso. Então, nesse caso, o médico que não entrega, que é o médico ligado à cirurgia plástica, certo? Aí a responsabilização dele é como se fosse... Ele é que tem que provar que não errou. Entendi. Doutora Séries Rabelo, nós chegamos praticamente no final. Doutora, só algumas curiosidades. Vai existir um momento desse ano que a senhora não vai mais poder dar entrevista, chega aquele momento político que a senhora vai entrar em campanha. É isso mesmo, doutora? Na verdade, o que a gente vai poder é assim... se apresentar rotineiramente, né, semanalmente, com uma certa assiduidade, porque existem pré-candidatos que são realmente apresentadores de programa, né? Eu já pensei até em ser jornalista, não vou mentir, lá atrás eu gosto muito, eu sempre gostei muito, eu quis ser jornalista já. Doutora, talento não falta, viu, doutora? Pelo amor de Deus. Então, mas assim, eu vou poder sim falar, agora eu não vou poder falar sempre, semanalmente, com assiduidade, porque aquilo ali pode ser entendido como privilégio, mas Entendi. eventualmente um tema não ligado, um tema ligado à medicina, à educação, que não tenha viés político, que a gente não falou em nenhum partido aqui, nem nada. Verdade, com né? certeza. Aí isso aí é totalmente inofensivo. Doutora Séries Rabelo, doutora, muito obrigado, assim, de coração. Eu espero ter a senhora aqui em várias outras oportunidades, porque é aquilo que eu digo, é um conhecimento nobre, muito amplo que a doutora tem. E, doutora, eu posso dizer com toda exatidão, de um campeão em entrevista na área da saúde. A senhora é uma grande profissional, uma mulher excepcional e um talento que o Brasil tem. Portanto, assim, eu fico muito grato e eu tenho certeza, todos que estão a nos observar nesse momento estão aplaudindo a senhora de pé. Doutora, muito obrigado e eu quero que a senhora diga o Instagram. Eu sei que a senhora já é famosa por lá, mas as pessoas também encontram muita utilidade pública no Instagram da senhora. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, a satisfação é minha e eu aprendo demais sempre, muito. O senhor é uma enciclopédia ambulante, na verdade. Doutora, obrigado. A gratidão é minha. Meu Instagram é @profa.seriesrabelo, tá? Eu também tenho um canal no YouTube, Professora Séries Rabelo, e também tenho até site, né? www.advocacia-seriesrabelo. Pronto, ou seja, a doutora está em todas as redes sociais, com certeza absoluta, as pessoas vão acompanhar, logicamente, lá está todo o trabalho. Doutora, eu desejo de coração assim muita sorte na carreira, ou seja, nos novos caminhos que a senhora vai percorrer, estarei sempre apoiando, torcendo, porque a gente tem certeza de uma coisa, quando esses órgãos ou esses setores estão nas mãos de mulheres, e principalmente competentes como a senhora, eu já digo de cara, vai funcionar muito melhor. Porque as qualidades de qualquer mulher são muitas vezes superiores à de qualquer homem no mundo, viu, doutora? Sou cavalheiro. Portanto, a senhora está de parabéns. Nós vamos ter um pequeno intervalo comercial para o segundo bloco aqui do programa Saúde Master pela TV Master. E vai acontecer outro fato muito interessante e que de coração eu já estou muito contente. Eu vou entrevistar a doutora Tatiana Souza, muito conhecida carinhosamente por doutora Tati, que é uma grande especialista nos procedimentos de harmonização facial. Só que há um detalhe nessa história, e eu sou muito franco. Eu já era um fã dela e fiquei sabendo também que ela já assistiu meus programas. Por quê? Durante muito tempo, ela apresentou um programa de saúde na TV, numa TV co-irmã.
E hoje eu vou ter o prazer de entrevistá-la. Portanto, será outro momento único. Já fiquei sabendo, ela disse, Fábio, eu ficava assistindo o seu programa e assisto até hoje. Eu disse, doutora, eu aprendi muito também com a senhora. Portanto, é desse modo que se faz comunicação, se faz com paz, união e Deus no coração. É daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Não saiam daí.